Olá! Na lição de hoje vamos tratar de um valor essencial. Esse valor é a liberdade. A liberdade no contexto da criação, a liberdade para se criar, para se inovar, a liberdade para se expandir, né? Lembrando que a liberdade de um indivíduo termina no limite do outro. Então, é viver em liberdade, mas respeitando o limite de cada um, respeitando a liberdade do outro, né? Aí a gente tem uma liberdade no sentido de coletividade, né? E como trabalhar isso dentro da comunicação? Na comunicação mercadológica, é interessante existirem espaços para a liberdade de criar. Porque quando se começa a colocar muitas regras, né? Elas são importantes? Elas são. Mas no processo criativo é importante a pessoa que está com aquele projeto, ela ter a liberdade dela de criar, para depois editar, né? Por quê? Porque assim a pessoa ela vai se sentir, ela vai entrar na parte mais criativa, na parte mais original dela mesma. E isso pode ser um diferencial competitivo. E normalmente acontece isso, as pessoas têm as melhores ideias no momento em que elas estão relaxadas, estão correndo, estão debaixo do chuveiro, tem esse espaço, né, de criar. Dentro de uma negociação, dentro da comunicação institucional, é interessante, dentro desse contexto de liberdade, o posicionamento sobre até onde eu vou, até onde tenho que ir. Né? Essa conversa, esse diálogo, para que cada um, dentro da sua própria liberdade, possa construir algo que seja interessante para com quem você esteja negociando. Né? Então é interessante estabelecer esses limites, estabelecer essa comunicação para que depois não haja má interpretações ou você me prometeu isso e está fazendo isso. Então é interessante alinhar isso, né? E normalmente quando a gente faz isso dentro de um escopo do projeto, né? A gente delimita tudo aquilo que vai acontecer. Para quê? Para que isso seja uma segurança, né? Inclusive jurídica, para que se algo acontece fora do previsto, você está amparado, né, dentro da sua própria liberdade de construção. E o outro ponto é com relação à liberdade individual de cada um. Né? Hoje a gente tem muito problema, a gente tem muita discussão com a questão da liberdade individual. Né? Então, colocar essas delimitações, né? Aí a gente vai falar também da Lei de Proteção de Dados, a gente vai falar sobre a questão da privacidade. Então, todo esse contexto, né, de que a pessoa é uma pessoa que ela tem esse direito e ela vai exercer esse direito, né, sem agredir o direito do outro, mas entendendo que dentro desse contexto ela está resguardada. E para tratar deste assunto, eu convido a advogada Carolina Freire, que vai falar sobre a liberdade dentro do entendimento da Constituição Federal e como isso pode ser trabalhado dentro do seu próprio negócio e também das suas parcerias e com quem você vai fazer essas negociações. Até a próxima lição. A nossa Constituição Federal, também conhecida como Constituição Cidadã, por ter sido promulgada em um contexto de esforço pela redemocratização após o período da ditadura militar, trata a liberdade como um conceito jurídico muito amplo. A liberdade é tratada constitucionalmente como direito fundamental e inviolável. Isso quer dizer que é um direito essencial ao ser humano, e a sua observância é um requisito para que se considere respeitada a dignidade deste indivíduo. É importante entender que ser um direito fundamental e inviolável não significa ser um direito absoluto. Nenhum direito, mesmo que garantido constitucionalmente, é absoluto. Isso quer dizer que esse direito está suscetível a determinadas limitações. Quando existe o conflito entre essas garantias fundamentais, é necessário que haja uma ponderação entre elas. Por exemplo,
Se determinado exercício à liberdade de expressão ofende o direito à honra e à dignidade de outra pessoa, essa liberdade de expressão acaba representando um abuso de direito e deve ser limitada. A própria Constituição expressamente prevê as liberdades de crença, de reunião, de associação, de expressão, de imprensa, de aprender, ensinar, pesquisar, dentre várias outras. Mas enquanto um princípio constitucional, a liberdade está presente nas mais diversas relações jurídicas, independentemente de expressa previsão constitucional. Uma dessas expressões é a liberdade de contratar, que, trazendo ao nosso contexto da dolagem, quer dizer que doula e pessoa grávida ou puérpera devem estar livres para firmar ou não um contrato de prestação de serviços. À primeira vista parece uma afirmação óbvia, mas na prática isso tem significados muito importantes para as duas partes. Para a doula, é parte do seu amadurecimento profissional entender quais são as situações com as quais pode lidar e quais são os serviços que tem condições de oferecer, estando livre para estabelecer essas condições contratualmente ou mesmo pré-contratualmente. Já para a contratante, e assim eu atuo nos meus contratos, a liberdade é fundamental para que a pessoa grávida ou puérpera permaneça naquela relação jurídica porque confia no trabalho e está confortável com ele. E não porque se mudar de ideia no meio do caminho vai ter que pagar uma multa absurda ou não terá de volta um valor já pago por serviço que ainda nem foram prestados. Essa é uma das muitas relações entre a liberdade e a dolagem como uma forma de empreender. Espero que tenham gostado. Liberdade. A criação vem da libertação da mente, uma conexão com a sua expansão e inovação, um sentimento, um posicionamento, uma expressão, um questionamento, uma fórmula libertária, um software de produtividade, uma vacina que cura, um livro inspirador, um carro inovador, um vestido transgressor e outras atitudes de suas melhores virtudes. Liberta-te de si mesmo e voe na amplitude, em respeito, amor, paz, empatia e construção. Assim alcançará sua magnitude, mesmo que em solitude.